além de ter sido um importante imperador romano do século II da nossa era, o último imperador do período conhecido como Pax Romana, foi também um grande pensador. Ele era conhecido como o imperador filósofo e talvez foi quem melhor encarnou o ideal de rei filósofo de Platão, ou seja, de governante inteligente, culto, ético e bom administrador. Suas ideias e reflexões se enquadram bem no estoicismo, corrente que surge lá no começo do século III a.C. e foi a mais famosa escola filosófica do período helenístico. O livro Meditações é um apanhado de pensamentos, anotações e aforismos extraídos de seus diários. Marco Aurélio, baseado na razão, traz em suas meditações muitos conselhos de como viver bem, como lidar com as adversidades, como viver em comunidade, como lidar com a ideia de finitude, entre outros ensinamentos. Devemos ler suas lições com bastante atenção, pois é uma cosmovisão bastante interessante e, claro, é possível que a gente concorde com algumas ideias e não com outras. Ele fala muito em viver conforme a natureza, ideia que acho razoável, e para ele se rebelar contra a natureza significa rebaixar a alma humana. Fala muito no poder do destino, com o que resisto em concordar. Ele segue suas lições dizendo que temos que ser tolerante com os ignorantes, não sermos coléricos e afetados pelas paixões. Devemos nos mostrar dispostos a ajudar os outros e não falarmos sempre que estamos ocupados, sem tempo para eles. Devemos ter bom humor. Devemos evitar os extremos das paixões. Observar bem quando devemos nos esforçar e quando devemos relaxar. Diz que nascemos para colaborar e que agir como um adversário é ir contra a natureza. Devemos realizar cada ato de nossas vidas como se fosse o último e devemos evitar toda transgressão da lei e da razão. Para Marco Aurélio, não temos domínio sobre o que os outros pensam e não devemos nos preocupar com o que se passa na cabeça deles. A infelicidade está em não sabermos o que se passa em nossas próprias almas. As faltas cometidas por desejo são mais graves que as cometidas por raiva. A morte é uma ação da natureza útil a ela. As perdas são iguais para uma vida longa ou uma vida curta, porque o que perdemos é apenas o presente. A morte é a dissolução dos elementos que compõem cada ser vivo e não devemos temer essas transformações e dissoluções dos elementos. O ser humano deve lembrar que a cada dia a vida se gasta e sempre sobra menos dela. Nunca dê tanto valor a algo que um dia faça você perder sua honra. Agir de acordo com a natureza e a razão faz com que a gente se torne imperador de si mesmo. Devemos ver as coisas como são, em essência, como são constituídas, quais seus nomes, que relação devo ter com elas e evitar fantasias. Quem filosofa busca e encontra retiro em si mesmo, em sua alma. Dentro de pouco tempo não existiremos mais e nem nosso nome será lembrado. Somos uma parte do todo. Não somos melhores ou piores se formos elogiados ou criticados. É preciso eliminar as atividades supérfluas. Ame e admita o pequeno ofício que aprendeu. Enfrentar corajosamente um desgosto deve ser motivo de felicidade. O caminho mais curto é o caminho que está de acordo com a natureza. Até as formigas, os arbustos e as aranhas cumprem com suas funções. Então, quando estiver com preguiça, deve pensar: desperto para cumprir uma tarefa própria do homem. Nenhum infortúnio acontece com alguém a quem a natureza não deu forças para suportar. Aquilo que não lesa a cidade, não lesa o cidadão. Se alguém comete uma falta contra nós, isso diz respeito a ele. A inteligência do universo tem caráter comunitário. Sempre que estiver obrigado pelas circunstâncias a se sentir confuso, retorne a si mesmo o mais rápido possível. É vergonhoso que, no decorrer de uma vida na qual seu corpo não adoece, nele primeiramente adoeça sua alma.
Adapte-se às coisas nas quais tem sorte e aos homens com os quais convive. Procure não estar distraído ao que diz o outro. Tudo deve ser útil e conveniente à comunidade. As mudanças que acontecem em nós são necessárias à natureza. Não superestime as coisas a ponto de se perturbar com a sua eventual falta. O passado e o futuro não são incômodos, mas apenas o presente, e ele pode ser um transtorno cada vez menor se a gente o isolar em seus próprios limites. A natureza comum nada trouxe de insuportável para você. Não seja vagaroso em seus atos, confuso em suas conversas e vago em suas ideias. Quem comete uma injustiça comete contra si mesmo e a si mesmo se torna mal. Ou há um Deus inteligente e providente, ou tudo se rege pelo acaso. Ao conceder um benefício, não devemos esperar recompensas, basta a boa ação e agir conforme a nossa natureza, pois o olho não pede recompensas por ver, nem o pé por andar. Não são as coisas que o perturbam com temor e cobiça que o buscam, mas é você quem as busca. Quanto mais familiarizado com a imperturbabilidade, tanto maior é a sua força. Os movimentos em direção à injustiça, à raiva, à aflição, são movimentos de ruptura com a natureza. Em que diminuto torrão do conjunto da terra você se arrasta? Nada é importante a não ser fazer o que a natureza indica e ver como a natureza comum suporta. Bom, aí está um resumo das ideias contidas em Meditações de Marco Aurélio. Espero que tenham gostado, mas o bom mesmo é ler a obra. Obrigado e até o próximo encontro.